Veja só, nós estamos engajados na tarefa da grande comissão mundial, que é a ordem que Jesus deu aos seus discípulos, à igreja, da evangelização de toda a criatura. E nós começamos um projeto de evangelização aqui na Cidade Franca, envolvendo os membros da Aliança do Calvário, ok? Estamos evangelizando instituições, como Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, asilos, as ruas e bairros também. Eu vou começar mostrando algumas fotos do trabalho, tanto dos locais que estamos evangelizando, quanto das pessoas que estão participando. Isso tudo é para quê? Para chamar a igreja para o evangelismo, para todos, ao verem as fotos e os locais, se interessarem em participar também do evangelismo. Logo após as fotos, eu vou mostrar alguns textos que ordenam o evangelismo, ok? Então, fique atento aí, eu vou passando aqui no notebook que eu estou, para não atrapalhar, vocês vão vendo aí. Estamos então envolvidos com a capelania militar, e os alvos então são soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Como eu disse, começando aí no Distrito Industrial, é uma sede de evangelização, e ali você já pode ver, por exemplo, o Henry, que também está envolvido no grupo de evangelismo, ali em uma das fotos com os bombeiros. Então estamos entrando nesta instituição para evangelizar policiais militares o militarismo, os bombeiros fazem parte dos militares. Você vê outra foto aí também, ver aqui, o Henry também com o pessoal, em um momento ali de lanche, de comunhão, mas são portas que Deus está nos abrindo para evangelizar, nesse caso, os bombeiros. Aqui a outra sede dos bombeiros fica aqui próximo ao centro, na rua Santos Pereira, número 406, Cidade Nova. Também é um alvo de evangelismo nosso. Ali também você pode ver, agora o Natanael ali, fazendo ali, abordando alguns oficiais do Corpo de Bombeiros. Então são momentos que eles abrem para a igreja entrar, há momentos específicos e permitem fazer oração e compartilhar a palavra de Deus. Então veja que portas maravilhosas estão sendo abertas. Veja aí mais fotos, eles literalmente lá na base, fazendo oração ali com soldados do Corpo de Bombeiro. A primeira companhia da Polícia Militar de Franca também é uma outra instituição que abriu as portas para entrarmos. Fica na Avenida 7 de Setembro, 736, na Residencial Baldassare. Fica ali próximo à rodoviária, é isso? Rodoviária e o Teatro Municipal. É um outro alvo também de evangelismo. Ali também o Henry, em uma sala de reuniões dos militares, lendo a Bíblia, tendo um momento ali de evangelismo e de oração. Veja que coisa tremenda essas portas sendo abertas. Agora aqui na 5ª Companhia Polícia Militar, na Avenida Dr. Flávio Rocha. Flávio Rocha fica perto do Parque de Exposição Fernando Costa. Mais outra base da Polícia Militar que nós estamos entrando. Mais uma vez o Henry com outros oficiais em uma sala de reunião da PM, compartilhando o Evangelho, a Bíblia, a Palavra de Deus com alguns oficiais. Veja que fotos bonitas, que coisa gloriosa. Polícia Ambiental também, outra base. Novamente, os militares dividindo-se em bombeiros, polícia militar
e Polícia Ambiental, também na Avenida Dr. Flávio Rocha, fica a sua base, perto do Parque de Exposições Fernando Costa. Veja ali o Caio Braga, com alguns oficiais, tem até um cachorrinho ali. Veja um momento de oração, onde os irmãos aqui da igreja estão compartilhando a palavra de Deus com estes oficiais. Veja novamente outra foto. Que coisa maravilhosa essas entidades abrindo as portas para a igreja entrar e pregar o Evangelho. Aí, até a polícia rodoviária. Talvez você não tinha ideia que a nossa igreja estava fazendo esse tipo de trabalho. Muitos devem estar surpresos. Pastor, mas a Aliança do Calvário está fazendo isso tudo? Você não viu nem metade. Polícia rodoviária também. Essa base fica na rodovia Cândido Portinari, no quilômetro 394, fica aqui na saída indo para Ribeirão Preto. Olha que maravilha, irmãos. Ali o Natanael com alguns oficiais da polícia rodoviária, também em uma sala ali de reuniões, em um momento de evangelismo e de compartilhamento da palavra de Deus. Que coisa maravilhosa. Também o tiro de guerra, as forças armadas também não escaparam. Nós também conseguimos abertura de portas com o tiro de guerra, aqueles jovens de 18 anos que fazem seu alistamento militar. E ali também conseguimos entrar. Veja que foto maravilhosa ali, uma sala de reuniões com os garotos do tiro, e ali o Natanael dando uma palavra, orando com eles. Eu estarei nessa quarta-feira lá, compartilhando a palavra com eles. Mas olha que maravilha, quase 100 jovens ali do tiro de guerra, ouvindo o Evangelho. Veja essa aí também, na quadra poliesportiva do tiro de guerra, ali também sendo pregado o Evangelho para esses jovens, em uma cena comovente, gloriosa, maravilhosa, estupenda. Me faltam adjetivos. A Guarda Civil Municipal também não ficou de fora, não só militares, mas civis, lá na Alameda Vicente Leporassi, número 4585, do residencial São Tomás. Veja que maravilha, ali o Orlando Zagato, recém-chegado na igreja, já está trabalhando, isso aí, Orlando, ali compartilhando o Evangelho com os policiais da Guarda Civil Municipal. Olha, gente, que coisa maravilhosa. Se você conseguir ver o rosto das pessoas que estão ouvindo, vou tentar voltar, olha aí a postura desses jovens corporal, veja agora com os rostos inclinados. São nítidas expressões de quebrantamento, de constrangimento, de gratidão, veja, de acolhimento. Olha só, para não dizer salvação, nós saberemos isso só no futuro. Então, que coisa maravilhosa. Veja quanta instituição nós estamos entrando. Agora, saindo do militarismo, da polícia, capelania hospitalar. Também estamos entrando em hospitais e em NUBs, UPAs, etc. Veja aí a UPA do aeroporto, Rua Cira Eduardo Rosa Faleiros, número 600, Jardim Aeroporto 1. É um dos alvos do nosso evangelismo. Veja ali, o William abordando ali,
Essas UPAs estão sendo abertas para evangelizarmos quem? Os pacientes, os doentes. Ali a Tatiane e o William abordando uma pessoa ali, um paciente, alguém que está na espera. Veja essa outra foto, o Tiago com pessoas ali na sala de soro, de triagem, né? Tomando soro, cadeirantes. Olha que coisa estupenda, onde o evangelho está sendo pregado, para quem mais precisa. Veja essa cena, se não é comovente? E ali as pessoas dando atenção, ouvindo, e aí tem alguns dos participantes, a Tatiane, Tiago, William, Tiago e o Natanael. Veja ali ao lado, UPA 24 horas, esse é um dos alvos do evangelismo. Agora o pronto-socorro municipal, Álvaro Azus, o famoso Janjão, não ia ficar de fora, lá na Avenida Chico Júlio, 5125, na Vila Imperador, lá também. Veja aí, a equipe também, Camila, os meninos, Fernando, entrando também nessa região. O SAMU também, na Alameda Vicente Leporaz, 4583, lá no Parque dos Pinhais. SAMU é um local que também nós estamos entrando. Veja essa foto, que maravilha, ali o Matheus Gontijo, com a equipe de paramédicos, que coisa linda, olha isso aí, gente, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui de terno e gravata? Isso aqui que é vida, isso aqui que é vida espiritual. Que coisa maravilhosa. Olha a satisfação das pessoas, olha a expressão corporal, facial, de satisfação ao receber. Eu tinha falado isso antes, mas não mostrei as fotos, eu vou mostrar. Quer ver? Veja aí o rosto das pessoas, dá uma olhada em quem está recebendo a mensagem, tenta perceber a feição. Veja aí a expressão corporal dos jovens, o rosto, veja aí as cabeças inclinadas, veja se isso não é comovente. Olha os rostos dos policiais, satisfação misturado com constrangimento, com quebrantamento, veja aí. Isso aí é a energia que nos faz pregar. Olha só, veja o rosto dos policiais. Então, não há preço para isso. Vamos voltar lá onde eu parei. O SAMU. Agora, visita aos lares de idoso. Outra bloco de instituições que estamos indo. Veja essa. Lar de Idosos Eliana Justino. Fica na rua Paulo Roberto Carvalheiro Coelho, 2483, Parque Castelo. Olha esta reunião de idosos, cadeirantes ou que têm dificuldade de se locomover. Estamos entrando nesse local que as pessoas vão daí para onde? É daí para o túmulo, para o cemitério. E é um dos alvos de evangelismo. Veja essa cena ali, eles sendo abordados, o Tiago ali ao centro. Há refeições, há canto, há pregação, há aconselhamento, há gente que está ali perdida, abandonada pela família. Estamos entrando ali. Veja agora o lar de idosos, novamente, Eliana Justina ali, os irmãos que estão indo, né, que todos aí na foto são... Quem é aquele de óculos fazendo uma pose ali, cabecinha branca? Ah, é o Antônio. Olha que coisa linda. Não cura só quem ouve não, cura quem prega também, viu? Agora, o lar Ofélia, a casa de repouso. Veja aí a equipe que está indo. A dona Verônica, quantos anos a senhora tem, dona Verônica? 76, para vergonha dos jovens. Aí, molecada, uma senhora de 76 anos indo evangelizar, e vocês jogando Play 7, Xbox, é isso aí mesmo. Olha lá a equipe, o pessoal todo ali, nessa
esse lar de idosos também. Provida, Casa de Repouso, Rua Madre Rita 1215, lá no bairro São Vicente, é isso. Também é um alvo de evangelismo, dá uma olhada. Ali, ó, o Daniel, ali a Suelen, com o Natan, fazendo um culto com esse pessoal também, que também é um asilo. Esse também é um alvo do evangelismo. Veja aí a equipe, várias pessoas, alguns levando os filhos, maravilha. Jéssica Rocha, seu marido e alguns irmãos. Que mais? Capelania prisional, as cadeias não ficou de fora não, estamos indo também. Fundação Casa, projeto socioeducativo, mente, sã e um corpo. Estamos indo à Fundação Casa, alguns meninos que estão indo. Né, ó, não tinha passado, né? Fundação Casa, projeto socioeducativo, mente sã e um corpo são. Agora aí a foto dos detentos. Esse ali de camisa escura, 10 anos de reclusão. Esses são os jovens que estão indo lá ajudar. Fundação Casa é o quê? É a casa de detenção para menores criminosos, menores de 18 anos. Nós estamos entrando ali também. Esses não são, mas são ex-detentos, tá? Evangelismo nas ruas também, poxa. Quem não evangeliza na rua, não evangelizou. Evangelismo casca grossa tem que ir para a rua, correr de cachorro, de ladrão e de demônio. Vamos lá. Poliesportivo, né, o Pedrocão, que muita gente está ali, né? Você vai no sábado e no domingo, tem muita gente praticando esporte, nas quadras, tem muito maconheiro, tem muita gente sem o que fazer, e a gente vai lá, olha só, o Mike aí, e a irmã professora do colégio, que eu esqueci o nome, Cláudia, evangelizando as moças, olha que cena bonita. Aí o Natan com algumas crianças que estavam se recriando ali nos parquinhos, tudo ali no poliesportivo. Aqui também na rua, evangelismo porta a porta, no bairro São Francisco. O bairro São Francisco é um dos bairros mais pobres de Franca, então nós fomos lá também. Aí está o Juliano, Fernando, Rogério, o Henry, participando do evangelismo lá no São Francisco. E agora os alvos de trabalhos futuros, onde a gente ainda quer entrar. Capelania Militar Hospitalar em Buritizal e São Joaquim da Barra, queremos implantar a mesma coisa nessas duas cidades. Penitenciário de Franca, queremos entrar na penitenciária, e estamos já trabalhando para entrar lá e evangelizar. O Hospital do Câncer e do Coração, que fica ali no final da Presidente Vargas, com Antônio Petralha. Isso. Bom, esse é o trabalho que esta igreja, que você frequenta, que você é membro, está engajada. Estamos indo nessas instituições. Essas já estão abertas para nós e faltam aí umas 2, 3 que nós ainda queremos, fora as ruas e os bairros, que nosso desejo é evangelizar, fazer igual os Testemunhos de Jeová. Tem um mapa da cidade, eles vão em todas as ruas, todas as casas, a vida toda. Só que nós queremos fazer isso com o evangelho verdadeiro, ok? Agora preste atenção, junto ao que eu falo, as fotos. O que significa evangelizar? A palavra evangelismo significa trazer as boas novas, instruir pessoas nas coisas concernentes à salvação. Presta atenção. A grande comissão. Sabe o que é a grande comissão? Comissão quer dizer
um mandato, uma ordem ou uma missão. O evangelismo é uma ordem de Jesus, que é conhecida como grande comissão. Mateus 28, 18, 20. Palavras de Jesus: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, em razão de eu ter recebido o poder no céu e na terra, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta é a tarefa da grande comissão. Marcos 16, 15, 16 também diz isso. E disse Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Assim, o evangelismo consiste em levar a mensagem do evangelho da salvação aos pecadores perdidos. Presta atenção, é uma ordem que envolve todas as classes de cristãos, os jovens, adultos, casados, solteiros, idosos, até mesmo as crianças. Ok? Então aqui, deixa eu voltar só para você ficar ciente. Antes de subir aos céus, Mateus 28, Jesus já tinha morrido, ressuscitado e estava com os discípulos. E antes de subir, ele vai dar uma ordem para toda a sua igreja: ide, fazei discípulos, ide e pregai o evangelho. Ok? Presta atenção. Na cidade de Lausanne, na Suíça, houve uma reunião envolvendo principais teólogos e pastores do mundo todo sobre o evangelismo mundial. E eles chegaram numa conclusão e fizeram um pacto chamado Pacto de Lausanne. E eles decidiram então nesse pacto que o propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, para todo mundo, a cada criatura. A visão de Deus é o mundo, o método de Deus é a igreja, o tempo de Deus é agora. O propósito de Deus é que preguemos o evangelho todo, que toda a igreja, não só parte dela, pregue o evangelho, para todo mundo, ou seja, o mundo inteiro, a cada criatura. A visão de Deus é o quê? O mundo inteiro. O método de Deus evangelizar o mundo é o quê? A igreja. Qual é o tempo de Deus? Agora, hoje, imediatamente. Muito se fala sobre missões, enviar missionários para os 4 cantos da terra e as centenas de nações perdidas. Inúmeros jovens sonham em se tornar missionários, porém, na verdade, todo cristão é um missionário, ou pelo menos devia ser. Todo cristão tem uma missão, aliás, ele tem uma grande missão que é ordenada por Cristo: pregar o evangelho a toda criatura da terra. Eu disse toda. Que é comissão? Chamados para uma missão. Veja essas frases de John Wesley: tua única tarefa na terra é esta, salvar almas. John Wesley. Veja o que David Livingstone disse: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Um anônimo, alguém orou assim: Deus, tem misericórdia dos perdidos. A resposta foi: já tive misericórdia, agora você precisa ter, evangelizando-os. Veja só, a nossa obrigação. Quem não ama evangelismo, disse David Bottel, quem não ama evangelismo e missões, deve começar a duvidar de sua salvação, pois é o diabo que odeia o término da tarefa da evangelização mundial, pois isso significa o fim de sua obra na terra. David Bottel. Oswald Smith disse o quê? Deus quer a evangelização do mundo, mas se você se recusa a sustentar evangelismo e missões, você se opõe à vontade de Deus. Aqui para quem apoia, financeiramente, ou com intercessão, ou com coisa.
Veja só essas frases. Nossa dívida. A palavra do Senhor diz, irmãos, que nós temos uma dívida. Romanos 1, 14 e 15. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quando está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Presta atenção, irmãos. Paulo começa dizendo que estamos em débito. Pois eu sou devedor. Todo mundo está aqui tem uma dívida. Não adianta não, você tem uma dívida. Se você está aqui é um crente, você tem uma dívida. Você não tinha até se converter. A partir do momento que você converte, você contrai uma dívida. Você é devedor, você tem uma dívida. Você está em débito. Eu estou em débito. Nós devemos o quê? O que nós devemos? O Evangelho. Nós devemos o Evangelho. Nós devemos a pregação do Evangelho. No grego, atado por uma dívida. Sabe quando seu nome está protestado? Sabe quando você deve e essa dívida vai... Paulo está assim, é como se tivesse atado, amarrado por uma dívida. Ele não consegue se desvincular dela. Ele está preso a essa dívida, ele tem esse débito. Qual que é essa? O que ele deve, meu Deus do céu? O Evangelho. A pregação do Evangelho ele deve. Mas essa dívida é com quem? Mas com quem que eu estou devendo? Gregos, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Vocês são termos para se referir. Gregos e bárbaros. Religiões, raças, cores, grupos, idades, sexos. Sábios e ignorantes. Pessoas com cultura ou sem cultura. São termos para significar o quê? Estamos em dívida com todos os homens incrédulos. Grandes e pequenos, ricos e pobres, jovens e idosos, analfabetos ou cultos. Estamos atados. Você tem um vizinho ímpio? Tenho. Você está atado a ele com a dívida. Você tem um parente ímpio? Tem. Você está atado, amarrado a ele com uma dívida. Você tem funcionários ou patrões ímpios? Tenho. Você está atado a eles com a dívida. Qual que é a dívida? Você deve a eles o Evangelho. Você não deve a salvação, porque não é você quem salva. Mas você deve a eles pelo menos o direito de serem salvos. A pregação, o anúncio, quer por palavra escrita, falada, áudio, vídeo, material, livro, livreto, folheto, o que que seja. É o que Paulo está dizendo. Temos uma dívida. Qual é o objetivo do evangelismo? Qual é o objetivo? Marcos 1, 14 e 15. Veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino está próximo. Agora olha só a frase de Jesus: arrependei-vos e credes no evangelho. O evangelismo consiste em levar os pecadores ao arrependimento e à fé, como está escrito no texto acima. Veja só que coisa gloriosa. Já parou para pensar isso, irmã Regina? Jesus veio na terra com quantos anos? Quantos anos Jesus veio? Jesus veio adulto? Criança? Ele começou o ministério dele com 30 anos. Até 30 anos ele não tinha falado nada. Não tinha feito nada. Agora ele vai abrir a boca pela primeira vez, o primeiro discurso, a primeira mensagem de Jesus. Sua primeira mensagem por 30 anos foi: arrependei-vos e credes no evangelho. Qual que é o objetivo do evangelismo? Arrependei-vos e credes. Jesus estava trazendo à consciência dos homens seu estado de condenação, chamando-os a se arrepender e crerem, porque só assim poderiam ser salvos. Jesus exigiu isso por conta do estado em que o homem se encontra. Veja, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos,
carecem da glória de Deus. Todos estão contaminados. O texto afirma que todos, a raça humana está contaminada com o pecado, destituídos da glória de Deus, isto é, separados, distantes da presença favorável de Deus, ok? Que mais? Eles estão debaixo da ira de Deus, Romanos 1,18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade dos homens. Isso traz a trágica consequência, Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, ou seja, a grande consequência é a condenação eterna. Esse é o estado da raça humana à parte de Cristo, morte espiritual. Romanos 5,12, portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou para todos os homens, por isso que todos pecaram. A cura para o pecado humano, a única maneira para os homens saírem desse estado de condenação é o quê? É o que Jesus disse: arrependendo dos seus pecados e crendo no Evangelho, conforme Marcos 1,15. Entendeu? Porque essa foi a mensagem de Jesus. Veja só. Cadê? Arrependei-vos e crede. Por quê? Porque estão debaixo de condenação. A única maneira é ele se arrepender. Agora, por que o pecador deve se arrepender e crer? Resposta: porque essa é a forma bíblica de serem salvos. Veja lá. Primeiro, vamos ver a fé. Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos, está falando da salvação. Como ela acontece? Por meio da fé. Para ser salvo, precisa ter fé, precisa crer. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Romanos 5,1. Justificados, perdoados, salvos, remidos, justificados, pois pela fé. Então a fé justifica, a fé salva, a fé redime, a fé, ok? O que é a fé? Ela carrega o sentido o quê? No grego pistos, que quer dizer confiança, confiar, confiança. E o arrependimento. Por que ele pede fé? Porque a fé é o meio de salvar. E por que ele pede arrependimento? Porque o arrependimento também é o meio de salvar. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Como que o pecado que condena é apagado? Com arrependimento. A palavra arrependimento, metanel, metanoia, mudança de pensamento, voltar-se. É uma mudança de atitude do homem para com Deus e de sua maneira de viver a vida. Então a fé e o arrependimento salvam. Agora aqui que entra a nossa obrigação. Porém, como pecadores são levados ao arrependimento e à fé? Como eles se arrependem? Como eles creem? O que pode produzir arrependimento e fé em seus corações? Ok? Eles estão perdidos. Jesus ordena que eles se arrependam e creiam. Por quê? Porque o arrependimento e a fé levam à salvação. Então qualquer um para ser salvo tem que arrepender e crer, ok? Qualquer um. Agora o que produz arrependimento e fé? Como então eu levo esse homem que está perdido, se arrepender e crer, se são essas as únicas formas de ser salvo? O que produz arrependimento e fé? O que? Resposta se encontra em Romanos 10,17, em Atos 2,37. Vamos ver. Primeiro, a fé. Romanos 10,17. De sorte que a fé vem, a fé nasce, a fé é produzida pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A passagem acima fala, de sorte que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, ou seja, o ouvir do Evangelho. Assim, quando o pecador ouve o Evangelho, ouve a pregação da santa palavra de Deus, ele pode crer, e se ele crer, ele será salvo, conforme Efésios 2,8, pela graça sois salvos por meio da fé. O que produz fé? A pregação do Evangelho. Segundo, veja o caso do eunuco etíope, vamos lá.
Precisa de fé para crer, ok? Para ser salvo. Atos 8, 30, 38. E correndo Filipe, ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e disse: eunuco, você entende o que lê? Ele disse: como poderei entender se não há alguém que me ensine? Então Filipe, abrindo a sua boca, proclamar, pregar. E começando nessa escritura, ele anunciou Jesus. E indo eles, você entendeu? O que Filipe fez? Pregou. Indo eles a caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe responde: é lícito se crê de todo o coração. E respondeu o eunuco e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O que fez ele crer? A pregação de Filipe. A pregação produziu fé no eunuco. E o texto diz: e mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Até então o eunuco estava perdido, condenado. O que ele precisava para ser salvo? Fé. O que produz fé? Pregação. O que Filipe fez? Pregou. E perguntou: você crê? Agora eu creio. Segundo, arrependimento. Atos 2, 38. E ouvindo eles isto, ouvindo o quê? A pregação de Pedro, compungiram em seus corações e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse eles: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo, Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Estavam perdidos. O que eles precisavam para ser salvos? Arrependimento. Como Pedro fez para eles se arrependerem? E ouvindo eles isto, o sermão de Pedro. Essa é também a maneira que Deus leva os homens ao arrependimento, ouvindo a pregação do Evangelho, como pode ser visto no discurso de Pedro. A multidão, ao ouvir sua pregação, se arrependeu. Portanto, a maneira que Deus leva o pecador ao arrependimento e à fé é a pregação do Evangelho, como está em 1 Coríntios 1, 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, tá ok? Aprove a Deus salvar os crentes como? Pela loucura da pregação. É o evangelismo. São os slides que você acabou de ver. É o porta a porta, é o boca a boca, é o corpo a corpo, é na polícia, na UPA, é no asilo, é no bombeiro, é na rua, é no celular, é por chamada, é por escrito, é por folheto, é pregando, é num púlpito. Vamos evangelizar. 1 Coríntios 9,16, e se eu não quiser evangelizar? Tudo bem, toma um ai para você. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Ai é um oráculo de maldição, que conota maldição. Maldito eu serei, se não pregar o evangelho. O que nós mostramos? Mostramos a ordem de Jesus e a ordem que já está imposta sobre nós, mas também mostramos uma realidade que a nossa igreja já cumpre. O nosso desejo não é ficar rico, popular, famoso, nada disso. O nosso desejo é cumprir a tarefa da grande comissão. O nosso desejo é bater continência para o capitão da nossa salvação e nos gastar e nos deixar gastar por ele nessa terra, levando o nome dele em qualquer lugar deste mundo onde ele ainda não é conhecido. E eu quero que você entenda isso, que você vista a camisa, se envolva, contribua, como aquele slogan da Heart Cry que eu sempre
mostro aqui, sempre falo aqui, eles têm, a Heart Cry é a sociedade missionária que o Paul Washer é presidente, e eles têm uma foto que ilustra o espírito da Heart Cry. É um poço, uma cisterna, uma cova, e um homem entrando pela corda, e outro segurando, e ali está escrito, missões é assim, um é o que entra no poço, outro é o que segura a corda. Nesse sentido, os cristãos da igreja têm que estar ou de um lado ou de outro. Ou você é quem entra no poço, o missionário, o pregador, o que vai, o que vai nas nações da janela 1040, o pregador, o que arrisca a vida, e o outro é o que segura a corda, é o que mantém o pregador, é o intercessor, é o que patrocina financeiramente, é o que dá comida, é o que dá abrigo, é o que dá consolo, é o que apoia nos bastidores. Você tem que estar num desses lados, ou você é o que entra no poço, ou você é o que segura a corda. O que você não pode ser, é aquele que corta a corda. Irmãos, eu estou com um filho de 2 meses, e eu pensei, quando meu filho tiver 10 anos, eu vou ter 60, eu estou ficando velho, a minha vida vai acabar, ela está acabando, eu estou sentindo que eu tenho só mais um restinho de vida, para queimar, eu quero queimar para a glória, eu quero morrer e deixar escolas erguidas, pastores formados, igrejas plantadas, livros escritos, almas convertidas, quero lá saber de dinheiro, fama, nada disso, porque é muito curta a vida. Use os recursos, grave áudios evangelísticos, escreva textos evangelísticos, mande links de pregações evangelísticas, compre os livros ali do Paul Washer, R$2 cada um, e distribua no semáforo, nas empresas, distribui para os frentistas, onde você puder, faça alguma coisa, só não fique parado. São mais ou menos 2 bilhões e 300 milhões de pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus, nunca. 2 bilhões, 1/4 do mundo, não é que é incrédulo, nunca ouviu falar desse tal de Jesus. Mas vamos começar nas UPAs, nos bairros, com o porteiro do prédio, com o funcionário, com o office boy, com o Sr. José da banca de jornais. Você já imaginou? A maioria nem sabia que isso está acontecendo, e quem está ajudando é uma quantidade pequena. Você imaginou se essa igreja inteira se engajar nisso? Não tem potestade que suporta, é impossível parar o avivamento, com uma igreja inteira envolvida em oração, jejum, intercessão e pregação, impossível. Eu tenho deixado as minhas viagens, tem algumas ainda, mas tenho deixado viagem, muitos projetos. Eu quero me concentrar em Franca. Nós temos que influenciar Franca, evangelizar Franca, ganhar Franca, mudar o perfil dessa cidade. Essa cidade é a maior cidade espírita em proporção. Nós vamos quebrar isso, vai ser a maior cidade cristã, a maior cidade de salvos, de convertidos. Isso pelo poder da palavra, quando a igreja, não só 1, 2, o pastor, porque o evangelho, porque o desejo de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, para todo mundo, para toda criatura. O método de Deus é a igreja. Vamos fechar os olhos. Querido Deus, te agradecemos por esse momento, Senhor, que o Senhor coloque em nosso coração esse desejo, esse envolvimento com a pregação, o evangelismo e a perdição das almas. Oh Senhor, há tanto para fazer, não nos deixa passivos, inertes, indiferentes, mas
através dessas fotos e textos avivados, motivados, encorajados, desafiados a cumprir a tarefa da grande comissão. Não cabe a mim, Senhor, nem meus apelos, trazer os voluntários. É obra do Teu Espírito que fará corações queimarem, que vai tocar consciências e os trará para searas, e eles virão aos montes, Senhor, virão despretensiosos, desapegados de tudo e de todos, virão apenas para servir o Senhor, e se gastarão e se deixarão gastar nessa tarefa maravilhosa, que é a de evangelizar pecadores. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra comigo agora na primeira carta de Paulo aos Coríntios, por favor. 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 Coríntios,